Então, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo que trata sobre a mediunidade. Então, a gente vai estudar hoje. Eu pretendo fazer um estudo assim do livro inteiro, sabe? Que é Estudando a Mediunidade de Martins Peralva. Como esse estudo que a gente faz hoje, todas as quintas, é voltado para um futuro, vamos dizer assim, organização de uma equipe para trabalhos práticos da mediunidade na nossa casa, que é o CEFEC, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Então, eu sempre citava, entre outras obras, eu sempre gostava de citar um trecho desse livro. Então, eu procurando material para mim escolher, para mim ver qual que eu faria, eu falei, por que não estudar esse livro? Porque, a princípio, eu peguei um capítulo, eu tinha pego o capítulo 3, sabe? Aí eu falei, mas eu não posso falar sobre o capítulo 3 sem ler o 1 e o 2. E eu fui lendo o 1 e o 2, até a introdução, gente, já é fantástico desse livro, né? Então eu falei, eu pretendo fazer um estudo mais contínuo desse livro, né? Ele foi publicado, esse livro, em 1955, tá? Eu vou ler só um parágrafo aqui, que o Martins Peralva escreveu, tá? No início aqui. Ele fala assim, ó, nosso principal desejo, realizando essa tarefa, é de que possa o estudo ora feito ser útil a núcleos que se dediquem a atividades mediúnicas. Somos nós, né? Com a esperança de que, em nosso movimento, o intercâmbio com os desencarnados expresse, acima de tudo, amor, devotamento, sinceridade, respeito e desinteresse, a fim de que mediunidade e médiuns se coloquem realmente a serviço da sublimação espiritual. A nossa alegria consistirá nisso. Então, é um livro feito para nós, né? Todos os livros espíritas são para nós, mas esse é para esse grupo. Eu imaginei dessa maneira, né? Então, vamos dar prosseguimento, então. Justo e mesmo necessário será, portanto, que o médium guarde igualmente no coração o desejo de, pelo estudo e pelo trabalho, pelo amor e pela meditação, sobrepor-se ao meio ambiente e escalar com firmeza e decisão os degraus da evolução consciente e definitiva. Essa mensagem, né, que eu copiei do livro, ela é muito interessante, porque ela vem nos falar o compromisso do estudo. E a gente que frequenta os centros, né, algum centro espírita, é comum que se haja aquela observação, olha, aquele médium, ele é muito bom, só que ele não gosta muito de estudo, mas ele é uma pessoa muito boa, ele é muito amoroso, né? Então a gente observa que essa mensagem serve para que a gente possa ponderar, jamais querer julgar um médium, a gente vai ver nesse estudo de hoje, mas que a gente nos vigie para não cair nesta, vamos dizer assim, nesta atitude de achar que somente a boa vontade vai resolver a situação. Então eu tenho boa vontade, eu vou lá trabalhar e está resolvido. Eu não vou ler não, gente, porque, sabe, minha vida é corrida, eu tenho família. Olha o compromisso, gente. Lembrando que existe toda uma programação para que a gente venha ocupar um espaço, né? Igual eu li naquela mensagem no início aqui do autor, né? Ele fala assim, olha, devotamento, sinceridade e respeito, a fim de que mediunidades e médiums se coloquem realmente a serviço da sublimação. Então, gente, um engenheiro, um médico, um dentista, um advogado, ele tem que se dedicar ao estudo para que aquela função dele possa realmente atingir a meta destinada. E as coisas espirituais não são diferentes, gente.
Temos que nos dedicar e não simplesmente deixar as coisas através da boa vontade, né? Olha lá, elevando-se assim com redução de tempo em espiritualizado instrumento das vozes do Senhor. Eu escrevi errado. Ou seja, a gente tem que se elevar rapidamente, não pode ser, né, ao bel prazer do acontecimento, porque a gente sabe que nós todos atingiremos, né, é a máxima do Espiritismo, né, que nós atingiremos a perfeição. E sempre tem aquele comentário, não importa quanto tempo, nós vamos atingir. Mas aqui está dizendo que importa sim. Se a gente quer ser produtivo, quer ser útil, importa sim que seja agora. Estamos vivenciando a oportunidade agora. Esclarecem os instrutores que é a mente a base de todos os fenômenos mediúnicos. Assim sendo, isso aqui é muito importante, gente, a natureza dos nossos pensamentos, os tipos das nossas aspirações, o nosso sistema de vida a se expressarem através de atos e palavras, pensamentos e atitudes, determinarão, sem dúvida, a qualidade dos espíritos que, pela lei das afinidades, serão compelidos a sintonizarem conosco nas tarefas cotidianas e também, principalmente, nas práticas mediúnicas, gente. Então, não é aquilo que eu falo só, não é aquilo que eu represento, é aquilo que eu penso, que eu sinto e que eu vivencio na minha vida. Não tem como eu lá no centro espírita, né, Fé, Esperança e Caridade, cada um na sua casa, eu ser uma pessoa e na minha vida social eu ser outra. É lógico que somos imperfeitos, sem a menor dúvida, mas isso não vai eximir a responsabilidade do esforço em ser ético, conforme a gente sabe que deve praticar. O problema é esse, que a gente sabe, né? Não podemos, por enquanto é verdade, desejar uma comunidade realmente cristã, onde todos se entendam, pensem no bem e pelo bem vivam e pelo bem realizem. Seria extemporaneamente a era do Espírito, ou seja, fora da época, realização que pertencerá aos milênios futuros, quando tivermos a presença do Cristo de Deus no próprio coração, convertido em templo divino, em condições, né, por consequente, de repetirmos leal sinceramente, com o grande bandeirante do Evangelho. Já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim, né? Como ele falava, né? Isso vai ser um momento que vai acontecer e para isso que serve os centros espíritas. Por que eu falo para isso que serve os centros espíritas? Porque nós trazemos a mensagem do Consolador prometido por Jesus. Então é importante o nosso papel. Não somos simplesmente, né, sorteados para cair nas fileiras espíritas. Essa transição inevitável da era da matéria para a era do espírito pode começar a ser efetivada humildemente, silenciosamente, perseverantemente no mundo interior de cada criatura. Ou seja, é o bom combate. Isso vai começar internamente para depois ele começar a se expandir. Isso aqui eu achei muito interessante. Todas as frases são, né? Todas as mensagens. Modifiquemos os hábitos, aprimoremos os sentimentos, melhoremos o vocabulário, purifiquemos os olhos, exerçamos a fraternidade, amemos e sirvamos, estudemos e aprendamos incessantemente. Olha que legal, ó. Vamos modificar os hábitos, vamos aprimorar os sentimentos, atenção no vocabulário. Vamos purificar os olhos. O que é purificar os olhos? Não ficar olhando só as coisas ruins. Vamos procurar o bem, para que o bem possa crescer. Temos que deixar os milenares hábitos que nos cristalizaram os corações, como abandonamos a roupa velha ou o calçado emprestado, que não mais satisfazem os imperativos da decência e da higiene. Por que está falando milenares hábitos?
porque somos espíritos milenares. Não é nessa encarnação que pegamos os maus hábitos. Esses maus hábitos milenares, eles vêm nos arrastando, fazem parte da nossa bagagem moral. E a gente tem que se libertar. No momento que a gente conhece a verdade, aquilo tem que fazer parte, introspectar na gente para depois expandir. Os instintos inferiorizados, eles cederão lugar, vencidos e humilhados, aos eternos valores do espírito imortal. Então a gente observa que é um bom combate mesmo, é aquela luta que nós fazemos para trocar os maus hábitos por bons hábitos, né? Os instintos inferiorizados, eles serão vencidos e humilhados e valores eternos farão parte do nosso espírito imortal. Como decorrência natural de tais substituições, a mediunidade igualmente sublimar-se-á. Elevar-se-ão as práticas mediúnicas, porque espíritos sublimados sintonizarão com os medianeiros em definitivo e maravilhoso Pentecoste de amor e sabedoria, exaltando a paz e a luz. Então, a importância de a gente vivenciar aquilo que a gente fala no centro, aquilo que a gente aprende no centro, aqui a gente aprende no Espiritismo e aprende no Evangelho de Jesus. É difícil? Mas é o esforço que é importante. E quão poucos fazem esse esforço? Porque às vezes a gente pensa, mas eu preciso de um esforço, né, hercúleo, para poder domar minhas más tendências. Não. Por exemplo, é de grão em grão, né, que a galinha enche o papo, não tem esse ditado? Então, são nas pequeninas coisas que a gente vai se policiando, vai se vigiando, para que faça parte do nosso hábito. E esse hábito, ele vai fazendo parte do nosso caráter, e a gente vai melhorando e substituindo os valores não tão bons por valores evangélicos. Quando nos moralizarmos e nos tornarmos realmente altruístas, superando a animalidade primitivista e a ambição desmedida, nos converteremos em pontes luminosas através das quais o céu se ligará à terra. Então, para que a gente possa, né, exercer a mediunidade, né, que é essa vontade, né, que nos leva ao estudo, que nos leva a podermos nos reunir e querer ajudar, ela não basta simplesmente uma equipe coesa, não basta simplesmente um ambiente preparado, são as pessoas, os espíritos encarnados, nós que estaremos lá, que estaremos fazendo esse trabalho interior de modificação. Aí sim conseguiremos uma equipe. Se desejamos sublimar as nossas faculdades mediúnicas, temos que nos educar, transformando o coração em altar de fraternidade, onde se abriguem todos os necessitados do caminho. Foi o que eu acabei de comentar, né? A era do Espírito pede-nos a conquista de nós mesmos. Luta incessante, trabalho e responsabilidade. É o futuro acenando com as suas mãos de luz para a realização de nossos alevantados destinos. Ou seja, nós vamos chegar à perfeição, nós vamos desenvolver, mas para isso, para que a gente conquiste, temos que lutar contra nós mesmos, contra nossas próprias más tendências, né? É trabalho e responsabilidade. O médium que intrinsecamente vive os fatores negativos da era da matéria é o operário negligente, cuja ferramenta se enferrujará, será destruída pelas traças ou roubada pelos ladrões, consoante a advertência do Evangelho. Será apenas simples produtor de fenômeno. Ou seja, o espírita, o médium, né,
que com todo o seu conhecimento, com toda, né, a bagagem que o Espiritismo nos fornece, ele simplesmente ele se deixa levar pelas coisas da matéria e não procura fazer esse esforço, ele pode até, vamos dizer assim, se ele tiver uma capacidade muito grande mediúnica, né, o compromisso assumido anteriormente, mas ele vai ser simples produtor de fenômeno. E será que é isso que a gente quer? Agora, o médium, entretanto, que vigia a própria vida, né? Não é a vida dos outros, é a própria vida. Disciplina as emoções, cultiva as virtudes cristãs e oferece ao Senhor multiplicados os talentos que por empréstimo divino lhe foram confiados, estará no silêncio de suas dores e sacrifícios, preparando o seu caminho de elevação para o céu, né? Ou seja, para o seu crescimento interior, para uma situação de equilíbrio, onde ele vai ser um operário do bem. Vai falar aqui agora, quer ver? Ó? Falar, ó. Estará sem dúvida exercendo a mediunidade com Jesus. Vocês estão ouvindo certinho aí, gente? Tá certinho aí, gente? Ah, então é que eu vi um barulho, falei, de repente saiu do ar. Qualquer coisa vocês me falam que eu não estou enxergando, tá? O que devemos buscar na mediunidade? É uma questão que fica hoje aí. Como devemos considerar os médiuns? O que nos podem oferecer o espiritismo e o mediunismo? O que será que a gente busca na mediunidade, gente? Como devemos considerar os médiuns, né? Será que eles são pessoas, né, diferenciadas? O que nós buscamos na mediunidade? Novidades? Alguma coisa particular? O que nos podem oferecer, então, o espiritismo e o mediunismo? Muitas criaturas, almas generosas e simples, ainda não sabem que devem e podem buscar na mediunidade. Muitas pessoas que frequentam as fileiras espíritas, eles não sabem o que podem, o que devem buscar na mediunidade. Outras guardam um conceito errôneo e perigoso com relação aos médiuns, situando-os indevidamente na posição de santos ou iluminados. Isso acontece, gente. A pessoa começa a endeusar os médiuns, né? Há quem deseje, irrefletidamente, buscar nos serviços, né, de intercâmbio entre os dois planos a satisfação de seus interesses imediatistas, relacionados com a vida terrena, como existem os que, endeusando os médiuns, ameaçam-lhes a estabilidade espiritual com sérios riscos para o homem e para a causa. Ó, gente, é complicado, né? A pessoa, ela quer buscar na mediunidade, na comunicação, algum interesse imediato. Ou seja, morreu meu pai, eu quero ver notícia de como que ele está, né? Eu já vi médium até bem informado, e a pessoa querer saber ganhar nessas loterias da vida, e ainda falava assim, porque se eu ganhar, eu vou investir no centro, eu vou investir na casa espírita, na causa espírita. Gente, é um absurdo, né? Mas é o entendimento de cada um, né? Às vezes a gente não faz essa troca também. Ah, eu vou no centro porque lá eu quero o meu equilíbrio. E tá certo, a gente vai no centro porque quer o equilíbrio. Mas será que você quer o equilíbrio no centro e fazer uma reforma íntima? Ou você simplesmente quer fazer uma troca, né, um sacrifício? Aí é o atavismo, né, que vem através dos milênios, né, igual a gente leu ali atrás. Olha lá, o espiritismo não responde por isso, nem os espíritos superiores e nem os mais esclarecidos. Cabe ao espiritismo fixar o roteiro de nosso reajustamento para a vida superior, ou seja, o nosso crescimento moral, espiritual e intelectual. Então, o espiritismo ele vem fixar como que nós podemos crescer moralmente, intelectualmente e espiritualmente. Em se alista, isso que é importante para a gente, hein?
quem se alista nas fileiras espíritas é compelido naturalmente a iniciar o processo de sua própria transformação moral. Não tem como, né, gente? Entrarmos nas fileiras espíritas e continuarmos do mesmo jeito. Naturalmente, a gente acaba sendo convidado, né? Vamos falar assim essa palavra, a nossa transformação moral. Porque quando a gente observa, né, todos nós queremos atingir um grau de equilíbrio, um grau de felicidade, isso faz parte do ser humano, da individualidade sadia, né? Ela quer ser feliz. E aí o que acontece? A gente começa a estudar o Espiritismo, vamos lá ver o livro Céu e Inferno. Aí lá no livro Céu e Inferno, que é um livro da codificação de Allan Kardec, vem nos dizer, né, o estado, comunicações de espíritos que desencarnaram, que estiveram aqui conosco, e tem comunicação de espíritos felizes, de espíritos medianos, de espíritos infelizes, né, de espíritos suicidas, né? Então a gente vai ver a comunicação de um espírito infeliz. A gente vê tudo que levou ele a essa infelicidade, e de uma maneira bem simples, né, e intelectualmente falando, a pessoa fala, eu não quero ser desse jeito, eu quero ser feliz. Aí a pessoa começa a ver, mas por que nem feliz? Ele era muito apegado às coisas da matéria, ele prejudicava as outras pessoas, ele não fazia nada para a sociedade, nada para o próximo. Então a gente acaba sendo naturalmente compelido a fazer esse processo de transformação moral. Não quer mais ser violento ou grosseiro. Por quê? Porque ele observa que os espíritos que agiram dessa maneira, eles vão colher aquele estado de ação que ele plantou, e a gente não quer isso. Ou seja, ele não quer mais ser maledicente ou ingrato, leviano ou infiel, integrando-se para isso no trabalho em favor de si mesmo e dos outros. Isso é interessante, né? A melhor maneira da gente crescer, de a gente evoluir, é trabalhando para os outros. Porque de que maneira que trabalhamos para nós mesmos? Quando a gente procura enxergar tudo aquilo que temos que fazer para que a gente saia daquela ociosidade moral e que a gente cresça. Ou seja, temos que fazer o autoburilamento. E a melhor maneira de fazer isso é nos dedicar ao próximo. O trabalho, ele cansa, o trabalho traz, né, atrito, né? A gente vê em qualquer casa que tem um trabalho social, a dificuldade que pode trazer. As próprias leis nos trazem situações em que a gente fala, mas eu estou fazendo as coisas para melhorar a sociedade, aí vem uma lei do governo federal, estadual, e vem me causar dificuldades para que eu possa fazer aquela instituição, que ela está sendo uma coisa boa para a sociedade especificamente, e a gente fica a gente não acredita que a gente passe por essas situações, mas isso é necessário, pois nós somos células da sociedade. Cada família, cada pessoa, cada indivíduo, ele faz parte da sociedade. E para que a gente possa mudar a sociedade, temos que começar por nós. E a gente não é porque nós estamos nas fileiras espíritas, estamos querendo melhorar e trabalhar no bem, que a gente vai querer, então, que todo mundo faça o bem para nós. Não. Isso é uma conquista da sociedade. E a gente tem que fazer o nosso papel. Vai chegar um momento em que essas situações vão ser mais fáceis, mas vai depender de nós, nossa sociedade. O espírita esclarecido considerará o médium como um companheiro comum, portador das mesmas responsabilidades, fraquezas que igualmente nos afligem. Então tem um médium, né, na casa espírita, onde ele se esforça, né, para agir no bem, para trabalhar no bem, ele consegue até uma certa, né, vamos dizer assim, uma positividade no trabalho. E como que você vai começar a olhar aquele médium? Vai começar a endeusar ele? Se a gente fizer isso, a gente vai estar prejudicando ele, e a gente tem que lembrar que o modelo e guia da humanidade é Jesus.
os demais são todos, né, igualmente com os seus defeitos, com as suas qualidades, com os seus esforços, mas a gente não pode querer cobrar dele alguma coisa que nós também não somos, que é a perfeição. Alma humana, falível e pecadora, necessitada de compreensão, um médium, né? Todos nós, né? Não o tomará por adivinho, oráculo ou revelador de notícias inadequadas. A gente não pode chegar nele e querer que ele nos dê, né, a solução de todos os problemas, de todas as situações. Ele vai trazer, então, né? Toma cuidado, gente. Aquela pessoa que fala assim, olha, fulano de tal, ele é muito bom, porque ele adivinha o futuro. Ó, cuidado, porque não é bem assim que as coisas funcionam, tá, gente? E agora, essa aqui é importante, ó. Assim sendo, ajudá-lo-á no desempenho de seus deveres. Ajudar ele, evitando o elogio, a Laís comentou outro dia com a gente, olá, evitando o elogio que inutiliza as mais belas florações mediúnicas para estimulá-lo e ampará-lo com a palavra amiga. Vendo? Vamos evitar o elogio, vamos manter o estímulo, né? E ampará-lo com a palavra amiga, tá bom? Então é isso. O estudo que eu queria fazer hoje é desses 2 capítulos, e eu trouxe aqui um texto que é do início do livro, que ele é de Emmanuel, que veio a mensagem através de Chico Xavier, e fala palavras do autor. Achei lindo, maravilhoso, que vai falar sobre mediunidade, gente. Então eu peço que vocês prestem atenção, eu vou ler, porque é um texto relativamente curto, mas é muito interessante. Olha lá. Sim, meu amigo, observa a cachoeira que surge aos teus olhos. É um espetáculo de beleza, guardando imensos potenciais de energia. Revela a glória da natureza. Destaca-se pela imponência e impressiona pelo ruído, né? Aquela cachoeira bonita. Entretanto, para que se faça alicerce de benefícios mais amplos, é indispensável que a engenharia compareça, disciplinando-lhe a força. É então que aparece a usina generosa, sustentando a indústria, estendendo o trabalho, inspirando a cultura e garantindo o progresso. Assim também é a mediunidade. Como a queda d'água pode nascer em qualquer parte. Não é patrimônio exclusivo de um grupo, nem privilégio de alguém. Desponta aqui e ali, adiante e acolá, guardando consigo revelações e possibilidades assombrosas. Contudo, para que se converta em manancial de auxílio perene, é imprescindível que a doutrina espírita lhe clareie as manifestações e lhe governe os impulsos. Só então se erige em fonte contínua de ensinamento e socorro, consolação e bênção. Estudemo-la, pois, sob as diretrizes kardecianas, que nos traçam seguro caminho para o Cristo de Deus, através da revivescência do Evangelho simples e puro, a fim de que a mediunidade e médiuns se coloquem realmente a serviço da sublimação espiritual. Emmanuel. Aí, gente, então, hoje eu acabei o estudo e em breve, quando for o meu dia, a gente vai dar continuidade. E eu passo a palavra, então, para a Laide. Ó, Laide, pode dar continuidade. Obrigado a todos.